Olá, vamos seguir falando sobre as psicoses. No seminário de 1955, Lacan dirá que não existe psicogênese das psicoses. Portanto, não há relação de compreensão com esse modo de estruturação do psiquismo. O que caracteriza, basicamente, a questão de toda e qualquer psicose é a questão da foraclusão do nome do pai. O que é o nome do pai? É um significante, portanto, algo que dá sustentação a toda a cadeia de significantes, né? Na verdade, quando a gente fala de significante nome do pai, estamos falando de algo que fica originariamente recalcado e que, portanto, não tem entrada no campo da fala e da linguagem enquanto tal, e não é, portanto, o que fica no inconsciente efetivamente recalcado. O que está recalcado no inconsciente são todos os significantes, menos um. Este que sustenta toda a possibilidade do que a gente vai chamar depois de recalque secundário, ou seja, tudo aquilo que se experimenta na relação da criança com o outro, todos os significantes, tudo aquilo que o outro diz à criança, antes mesmo dela poder apreender e, portanto, poder dar sentido, isso produz marcas do lado da criança, né? Há, portanto, um investimento desse outro. Então, o significante primordial esse nome do pai, é o significante do amor, do investimento do outro. E ele cava, né, para o sujeito a possibilidade desse sujeito, justamente, que ainda não o é, porque ele é o ínfans, ele é aquele que ainda não fala, poder se enganchar nesse investimento e poder vir a nascer efetivamente como sujeito, quando ele já aporta a fala, quando ele, portanto, apreende, né? A partir desse lugar que lhe é dado do lado do outro, ele apreende, ou se apreende, né, como objeto para este outro. Porque, na verdade, o que cria a possibilidade de advir um sujeito é o fato desse outro se dirigir ao seu bebê, a esse ínfans, e porque ele fantasia coisas sobre esse bebê, que o bebê evidentemente não sabe, ele não pode atribuir sentido, mas ele percebe, no nível da percepção, ele percebe que aquela fala lhe é endereçada e, portanto, o singulariza do lado deste outro. Então, a falta deste significante, na verdade, esse significante pode ser qualquer significante, né? Qualquer significante do código, mas que este outro, que se ocupa da criança, atribui um sentido, né? Que é o sentido que esse outro dá na sua própria fantasia a este bebê. Esse enigma que se constitui na relação do bebê com o outro, ao mesmo tempo vai propiciar que este bebê se enganche, né, nesse lugar que ele desconhece o que é efetivamente, mas que ele percebe como sendo algo que lhe cabe na relação desse outro com ela. Então a criança, o bebê, se engancha nesse significante e ele, então, poderá vir a ser sujeito. Esse mecanismo, né, de um significante, que é o significante nome do pai, distinto de todos os outros,
né? Que possibilita que advenha um sujeito no só depois. O mecanismo que na psicose responde pela ausência desse significante é o que Freud nomeou de Verwerfung. Verwerfung quer dizer forclusão, ou seja, está fora, não entrou. Não entrou onde? No inconsciente. Não há este significante. Este é o mecanismo que fundamenta a gente falar da psicose. Agora, como foi falado da outra vez, o sujeito pode passar a vida toda, né? Porque, na verdade, ele entrou no código, ele foi apresentado ao código, o que ele não constituiu é esse imaginário do seu lugar. Então, falta esse imaginário, né? Uma atribuição de sentido àquilo que, na verdade, é esse endereçamento do outro, essa voz que se dirige à criança, né? E que afunda numa posição singular, enigmática para o bebê, mas singular. Justamente o que não acontece nas psicoses é a constituição desse imaginário. Então, a fantasia ali não se efetiva, né? Não há uma atribuição de sentido. E por isso não há uma separação entre a criança e essa voz que lhe é endereçada. Por isso a gente diz que o psicótico, ele ouve vozes e aquilo é real, né? Há, portanto, né, essa falha na constituição do imaginário que impede que esse sujeito possa, entre ele e o outro, construir esse anteparo que é o anteparo da fantasia. Por isso ele se sente invadido pela voz do outro. Mas, na verdade, pode-se passar uma vida inteira sem acontecer esse acidente, né, que é esse acontecimento que é o delírio. E que é, portanto, aquilo que fundamenta-se falar de uma psicose. O sujeito pode passar a vida inteira sem delirar. Nós vamos falar um pouco melhor sobre isso da próxima vez. Até lá!